Graças a Deus você é homem. Seja bem-vindo ao nosso devocional de HPH, de homem para homem. Cada semana nós temos um tempo precioso juntos. Muito obrigado pela sua atenção. Oração no vale, esse é o tema de hoje. Em Salmos 23 e 4, Davi menciona o vale da sombra da morte. Você já se perguntou o que ele queria dizer com isso? Seria sobre a sua morte, a de seu filho, uma depressão clínica, a respeito do estupro de sua filha pelo seu filho, em relação à tentativa de golpe de seu filho Absalão? Qualquer que fosse a razão, a frase diz tudo. O vale da sombra da morte. Você já esteve lá? Fique comigo, nós queremos conversar sobre esse tema. Davi escreve no Salmo 23, um salmo que comumente nós ensinamos para os nossos filhos desde pequeno, pelo menos eu aprendi os Salmos 23 há muito pequeno, ensinei a minha filha com muito pouca idade, ela já recitava isso de cor. Ele diz no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. John Splinter nos ensina nesse devocional como passar pelo vale da sombra da morte. Você já esteve em uma situação que representasse esse vale? Se sentiu só, abandonado, esquecido, injustiçado? O que você fez? Como venceu? Davi continua o texto de Salmo 23 e 4, depois que ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele se refere, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara que vai trazendo a direção e o teu cajado me traz, eles me consolam, o ensinamento, a proteção do Pai. Ele expressa a sua dor e ao mesmo tempo fala, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Uau! Nunca jamais te abandonarei, nunca jamais te deixarei, diz o escritor aos Hebreus. Ou seja, a presença de Deus é o antídoto para que possamos passar pelo vale da sombra da morte com êxito. Gostaria também de falar a você a importância de seguirmos o exemplo de Davi e escrever quando Deus fala com você. E as vitórias que tivemos em nossas vidas, pois elas nos fortalecerão para os próximos desafios que virão. Davi fala para Saul, já matei um urso e um leão, vou matar esse gigante também. Um pouco mais atrás, Moisés, relembrando o povo no livro de Deuteronômio 3 e 2, ele fala, então o Senhor me disse, não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste contra Sião, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom. Ou seja, quando você anota, quando você escreve as vitórias que você já teve em Deus, Davi menciona para Saul, já matei um urso e já matei um leão. Deus relembra Moisés, falando assim como eu fui com você e você destruiu Sião, eu serei contigo para você conquistar as outras nações. Você tem anotado? Se não escrevemos, temos a tendência de esquecermos das conquistas e vitórias que já obtivemos. O Edwin Cole escreve no curso Coragem uma lição inteira e o tema da lição é escreva na bermuda. Por quê? Porque um jovem chega para ele e compartilha o que Deus falou e ele fala, se você escreveu? Ele falou, não tinha o que escrever. Ele falou, se você não tiver o que escrever, escreva na bermuda. Mas não deixe de escrever. Por quê? Porque quando você escreve, você não esquece. Salomão escreve no seu Provérbios, no capítulo 3, e versículo 1 e 2, o seguinte para mim e para você, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Então precisamos aprender essa lição, aprender a escrever. Escreva o que aconteceu, faça um memorial na sua casa dos momentos que vocês passaram e que vocês venceram dificuldades, seja uma dificuldade com o filho, seja uma dificuldade financeira, seja um acidente que Deus livrou vocês, ou uma situação que vocês conquistaram algo, um grande empreendimento que deu certo. Ei, construam um memorial. Lembra de Josué? Ele trouxe 12 pedras para que quando o povo olhasse para aquelas 12 pedras, pudessem se lembrar que Deus tinha aberto o Jordão para eles passar. Então,
escreva. É praticamente certo que enfrentaremos dificuldades e possamos nos sentir como Davi, passando pelo vale da sombra da morte, mas precisamos ter a certeza que assim como Deus esteve conosco nas menores batalhas, estará conosco nas próximas. Quero também trazer um alerta da necessidade de continuarmos, certo, a confiar nele, pois podemos cometer o mesmo erro do rei Asa. Lembra do rei Asa? Ele teve uma grande batalha para enfrentar no começo do seu reinado. Ele tinha poucos milhares, e outro tinha mais de 1 milhão de soldados com carros de ferro. E Deus falou assim, eu vou te dar. E Deus foi e fez do rei Asa um vencedor. Mas a Bíblia conta que no 37º ano do rei Asa, ele tinha um exército para enfrentar. E em vez de ele procurar Deus novamente, ele confiou na sua experiência. Ele se juntou com outros 5 reis. E o profeta chega para ele e fala assim, Deus não foi contigo na primeira guerra? Deus iria ser contigo também agora. Então nunca confie na sua experiência. Se você está passando pelo vale da sombra e da morte, lembra-te, Davi, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Davi diz. Uma outra vez ele diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não corra para o plano B, sempre recorra para o plano A, Deus. Como disse o apóstolo Paulo, graças a Deus por Jesus Cristo. Marta pensou que não tinha mais jeito. E seu vale da sombra da morte, em sua perspectiva, Jesus poderia fazer alguma coisa enquanto Lázaro ainda estava vivo. Se ao menos o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, disse ela. Ela usava o verbo no passado, estivesse. A questão é que Jesus estava com ela naquele momento. Então Jesus a surpreendeu, ultrapassando os limites da lógica e ressuscitou Lázaro. Quem sabe, nesses dias de seu vale da sombra da morte, seja seu casamento, seja suas finanças que estão passando pelo vale da sombra da morte, a perca de um ente querido, o Covid-19, um filho afastado dos caminhos do Senhor, drogas, um câncer, casamento, tantas coisas que podem estar passando por você. Outro vale que tem tentado gerar dúvidas em seu coração e colocado a sua fé de certa forma em xeque ou em dúvida. Eu não conheço a maioria de vocês, mas eu sei que o Deus que me resgatou, que já me ajudou a vencer tantas dificuldades, é o Deus que pode fazer algo precioso para você. Lembre-se, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus está em você, está com você e quer fazer algo por você. Paulo escreve aos Romanos dizendo assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus te ama e deseja fazer por você o que Ele já fez por tantas outras pessoas. Primeiro, se ainda não se decidiu entregar a sua vida a Jesus, este é o primeiro passo. Reconheça Ele como Senhor. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você estiver passando pelo vale e estiver com Jesus, Ele vai trazer o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, não há nada impossível para Deus. Mas o maior benefício que eu e você podemos ter em Jesus não é somente vencermos as nossas dificuldades ou conquistarmos grandes coisas. A maior conquista que eu e você temos em Jesus é ter o nosso nome escrito no livro da vida e do Cordeiro e estarmos certos que nem a morte e nem a vida poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós viveremos a eternidade com Ele. Lembre-se, Ele ressuscitou Lázaro. Ele foi o socorro para Davi no vale da sombra da morte. E Ele te diz hoje, eu estou contigo e quero trazer descanso para a tua alma. Ele quer trazer o refrigério para o seu casamento. Ele quer ressuscitar o seu casamento. Ele quer ressuscitar as suas finanças. Ele quer ressuscitar em você o estilo de vida, a alegria, o gozo. Ele quer curar o seu corpo físico. Ele quer trazer os seus filhos de volta para a casa do Senhor. Ele quer te livrar das drogas. Ele quer curar você. Por quê? Porque Ele é amor e Ele tem prazer em fazer isso. Você está disposto a passar
a ser verdadeiro com Deus, a clamar a Ele em sua dor, porque Davi no vale da sombra da morte, ele clamou a Deus, ele foi sincero com Deus. Seja sincero. Abra o seu coração, se derreta diante dele e permita que ele seja o seu socorro, como ele foi para Davi. Em caso afirmativo, lembre-se, ele está em você. Nós falamos um devocional há um tempo atrás. Ele está em você. Ele quer trabalhar por você. Ele quer fazer em você e através de você. Que Deus te abençoe grandemente. O nosso próximo devocional terá o tema: a generosidade de uma viúva. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esses homens. Pai, eu não sei qual que é o vale da sombra da morte que eles estão passando. Eu não sei qual que é a dificuldade. De repente você agora está decidindo aqui no seu coração. O Espírito Santo está falando ao seu coração da necessidade de você entregar a sua vida para Jesus. Pai, perdoa os seus pecados. Pai, escreve os seus nomes no livro da vida. Senhor, traz um novo sentido, traz esperança, traz alegria para o coração desse homem ou desta mulher. Que a sua família seja abençoada, que os seus passos sejam redirecionados e eles possam viver, Senhor, a plenitude em Ti. Eu quero os abençoar nesse dia tão especial que o Senhor escolheu para estarmos juntos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.